Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, bem-vindo a mais uma aula de imunologia. Hoje a gente vai continuar o assunto aqui da ativação dos linfócitos T. Tá? Mas antes da gente começar, eu quero também lembrar a todos, a vocês, mais uma vez, da importância de se inscreverem no canal. Deixar aquele like nesse vídeo, nos outros vídeos também, compartilhar com seus colegas, deixarem comentários, perguntas, ativando o canal, dando aquele engagement. Muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo e outros vídeos que ainda não são inscritos no canal, o YouTube já percebeu que vocês voltam, vocês procuram informações sobre esse canal, sobre isso para assistir de novo, mas vocês ainda não se inscreveram, O vídeo pode de repente estar numa playlist de vocês para estudar, para se informarem, mas não estão inscritos e isso é bem interessante porque mostra que o canal tem potencial para crescer, mas ainda não cresce porque não há inscrições suficientes. Então, o que acontece quando vocês se inscrevem? Isso dá para o YouTube diretrizes e algoritmos para poder compartilhar esse vídeo para para uma outra audiência com interesses similares, para outras pessoas. Isso facilita o acesso do material, não só para vocês, para outras pessoas com o mesmo interesse. Tá? E a inscrição também ajuda a melhorar a dinâmica com a qual o canal vai interagir com outros canais que possuem o mesmo conteúdo também. Isso facilita o crescimento do canal, é o que a gente chama de networking. Então, o conteúdo que eu estou trazendo para vocês é um conteúdo que é exclusivo dos melhores cursos de medicina no mundo, para poder trazer todo esse conteúdo de qualidade, que não é apenas para ajudar vocês a aprenderem imunologia, aprenderem farmacologia, ciências médicas. O nome do canal é MSR, Medical Science Reviews no inglês, ou Revisões de Ciências Médicas. Tá? A ideia aqui é trazer o conteúdo denso que está nos livros. Vou mostrar aqui um livro, Princípios de Bioquímica. Também tem livros aqui, ó, The Molecular Biology of Cell. Então tudo que é relacionado à célula está aqui, ó, trazendo livros como referência. Livro de imunologia também, tá? Imunologia celular e molecular do Abbas. Eu tenho livros de oncologia clínica, patologia. Então tudo que eu dou aula na faculdade de medicina, galera, eu vou começar a trazer e eu vou entuchar nesse canal aqui para vocês, com uma linguagem fácil de entender. Ainda assim, temas complexos. A aula de hoje vai ser bem complexa na parte de sinalização de imunologia, mas eu vou tentar fazer isso de uma forma digerível para vocês, tá? Tanto para estudantes, para que as pessoas que estão interessadas em ciências médicas, mas é para toda a sociedade. Eu quero com isso, pessoal, dar acesso para a população brasileira à educação que é dada na pós-graduação, não apenas de qualquer faculdade, mas das melhores universidades. Como falei já em outras aulas, eu sou professor da Faculdade de Medicina na Universidade de Turku, na Finlândia, que tem um dos melhores sistemas educacionais do mundo, é uma das melhores universidades que tem aqui na Escandinávia. E eu estou trazendo esse conteúdo mastigadinho para você, de graça. Então é conteúdo de graça, que vocês podem compartilhar, podem digerir. E isso ajuda vocês a serem mais informados quando vocês escutam notícias, quando vocês veem comentários, o próprio médico de vocês tenta comunicar alguma coisa, alguma informação com relação à sua saúde, você já vai com uma bagagem diferente. Já vai entendendo como é que o seu corpo se defende. Você vai entendendo quais são os tipos de alterações no DNA que podem ocorrer, que estão relacionadas com a condição patológica e doença que vocês eventualmente vão desenvolver. Todos nós desenvolvemos doenças, mas a gente também pode desenvolver mecanismos para nos proteger dessas doenças, nos livrarmos dessas doenças. Vou ter curso aqui de oncologia, vou ensinar oncologia para vocês, tudo relacionado a câncer. A ciência bem complexa que engloba todas as áreas das ciências médicas, que é uma complexidade de diferentes doenças ao mesmo tempo, o câncer. Então, pessoal, fica aqui o meu pedido, por gentileza, se vocês querem ajudar o canal, é só se inscrever, compartilhar com seus amigos, isso ajuda demais. E vocês estão fazendo essa missão de crescer o canal, de crescer acesso à educação, para que eu possa também trazer outros convidados da minha network que eu trabalho para poder compartilhar essas informações com vocês. Tá bom, galera? Muito obrigado. Agora vamos pro vídeo. Vamos aprender imunologia. Vamos dissecar essa parte cabeluda da imunologia que todo cientista, gosta, Não gosta não, Tem muita dificuldade, passa por cima, Então, Vocês vão ver na aula de hoje que tem um monte de nomes complexos aqui, né? Que é nome de proteína, né? Poxa, que coisa cabulosa, coisa de cientista maluco que vai entender essas coisas, né?
Não é, pessoal. Não é. Na verdade é igual você brincar com Lego, mas você dá nome às peças. Brincar com Lego não é fácil, você não encaixa um atrás do outro e vai formando uma estrutura lá que você, olha só, formei a nave do Darth Vader aqui, né? Formei aqui o bonequinho do Matrix, né? Não, não é difícil fazer isso, é fácil. É difícil se você fosse montar uma nave do Darth Vader e teria que dar nomes para as pecinhas, para cada uma delas. Aí se torna uma missão impossível, né? Imunologia é isso. É entender o que está acontecendo no panorama geral. Eu vou mencionar os nomes das pecinhas, mas você não precisa decorar o nome das peças. Mas o que é curioso no vídeo de hoje, e nas aulas também, eu menciono o nome e eu traduzo o nome para vocês. E eu vou falar brevemente para algumas dessas pecinhas como que elas foram descobertas. Tá? Mas o panorama geral, no final da aula, eu dou um resumão. Tá? Eu mostro o que está acontecendo no contexto ali. Tá? Esse é o objetivo, que vocês entenderem o contexto. Já é todo o caminho andado para vocês. Beleza? As aulas anteriores a gente estava falando de ativação de célula T. E a célula T, ela é importante para quê, pessoal? Para a resposta imunológica contra a célula do nosso corpo que está infectada. Tá? E o sistema imune tem dois principais braços. Tá? Vocês estão carecas de saber sobre anticorpo, né? Anticorpo é importante. O anticorpo neutraliza o patógeno que está no sangue para impedir o patógeno de infectar uma célula. Mas se infectar a benedita da célula, essa célula está condenada, ela não volta mais. Isso acabou. Essa célula já era. Tá? Não tem como você entrar lá e tirar o patógeno da célula. Não existe isso. Tá? O sistema imune não faz cirurgia. Né? Não é igual você vai para o hospital, marca uma cirurgia com o médico para abrir lá o seu corpo, ir lá com a faca e cortar o tumor fora. O sistema imune não perde tempo com isso. O sistema imune mata a célula que está infectada. E depois limpa a bagunça. Por quê? Porque vai fazer mais célula. Bem simples, né, pessoal? Como que o sistema imune mata a célula que está infectada? Através da imunidade celular. Então, imunidade de anticorpo previne infecção, mas é impossível prevenir 100%, tá? Tira esse dogma da cabeça que você toma uma vacina para aumentar título de anticorpo para se prevenir contra um vírus que tá aí e que você vai ser infectado. O vírus vai infectar. Você põe uma barreira maior, você faz ser mais difícil, mas o anticorpo nunca é suficiente, sempre vai ter uma partículazinha final ali que vai infectar. Mas porque vai ser só uma partículazinha final, porque a vacina já deu um título de anticorpo alto para proteger vocês, porque vai ser só uma partículazinha final de vírus que vai infectar, isso é muito pequeno para desenvolver a doença. Então o que acontece? Tem a célula lá que está infectada, aí o sistema imune vai lá e elimina essa célula. Mas quando são muitas células infectadas, fica um pouco mais difícil o sistema imune eliminar logo de cara, aí desenvolve a doença. Então por isso que a vacina é muito importante nesse aspecto. A gente vai discutir isso em aula de vacina, tá? A gente não vai falar de anticorpo aqui hoje. A gente vai falar no contexto de que um vírus escapou, infectou uma célula e ativou lá um processo patogênico. Aí o sistema celular, a parte do sistema imune, o braço do sistema imune de imunidade celular, vai chegar ali para atacar e matar essa célula que está infectada, tá bom? Beleza? Ó, galera, coloquei vocês aqui no panorama geral. Esse aqui é o universo que a gente está estudando hoje, tá? Imagina uma célula está infectada com vírus. Tá? Você precisa gerar células do sistema imune que vão lá atacar. Mas deixa essa célula infectada de lado. Vamos passar para a parte de geração. Nas aulas anteriores eu falei o que, pessoal? Existem as células detetives, células dendríticas, tá? Tá a célula infectada ali, a célula detetive vai lá, pega o patógeno, come o patógeno, mastiga, mas tira um pedacinho do osso de galinha ali e fica segurando aqui na superfície, tá? Esse osso de galinha aqui que ele segura, na verdade é o antígeno, tá? O pedaço do patógeno na imunologia a gente chama de antígeno, tá? E a mão que você segura esse ossinho de galinha, esse ossinho lá do frango, que você fica segurando depois de ter comido o patógeno, você fica segurando o ossinho, essa mão aqui é chamada de MHC, tá? A célula dendrítica, que é o detetive, comeu o patógeno e ficou segurando o pezinho dele ali, tá? Então, a molécula da célula dendrítica fica segurando o pezinho do lado de fora, literalmente, galera. Você pega a célula dendrítica, que é o detetive, que foi lá olhar a célula infectada, né? Se põe no microscópio, ela está segurando do lado de fora o patógeno.
com essa mãozinha chamada MHC. Eu vou ter uma aula especificamente sobre MHC, tá? MHC é um gene, que também é o nome da proteína, que em camundongos, MHC, né, significa Major Histocompatibility Complex, tá? Complexo principal de histocompatibilidade maior, tá? É um nome complexo. Foi descoberto isso não para estudar a imunidade contra a célula infectada. Isso foi descoberto lá no passado, quando os cientistas, os médicos estavam estudando rejeição de transplantes, tá? Essa mãozinha também tem um papel nessa rejeição. A gente vai ter uma aula sobre isso, uma aula bem dedicada a isso. É maravilhoso, na verdade, esse tópico, porque esse tópico de rejeição de transplantes que descobriu essa molécula, né, que depois foi implicado na função da resposta imunológica contra a célula infectada, criou um prêmio Nobel, né, o prêmio Nobel de Medicina, que foi compartilhado, um dos pesquisadores, Baru Benacerraf. A gente vai falar disso mais pra frente. Mas o que eu quero falar hoje, pessoal, deixa a célula infectada de lado. Pensa na célula detetive que pegou lá um pedacinho do patógeno e vai levar essa informação para o quartel-general. Vocês têm 800 quartéis-generais no corpo de vocês. Quartel-general são os linfonodos. Já ouviram falar dos linfonodos, né? Linfonodo é isso, é quartel-general. É a inteligência do sistema imunológico. Eles ficam esperando os detetives chegarem ali com informação. É isso que é o linfonodo. Isso que é o headquarter. Tá? Tudo que está nos tecidos, nos órgãos, espalhado pela perna, pela barriga, pelo tórax, na cabeça, pescoço, axila. Esses linfonodos eles estão espalhados de tudo quanto é lugar. Você precisa pegar informação de tudo quanto é lugar do corpo. Por isso você tem vários, digamos assim, pentágonos, né? Você olha aquele quartel-general enorme, o pentágono, né? Para pegar informação de tecido e órgão. Mas a gente tem um quartel-general que pega informação do sangue, que é o baço. Tá bom? Então baço e linfonodo é tudo a mesma coisa. É quartel-general. Eles ficam esperando esses detetives, células dendríticas, trazerem os pedacinhos dos patógenos que elas estão segurando na superfície lá da célula com a mãozinha chamada MHC. Tá bom? Visualiza isso, guarda isso na cabeça, porque isso aí é o dogma central da imunologia, da resposta imunológica contra células que estão infectadas. Mas vamos partir para frente, galera. Vamos falar aqui um pouquinho mais sobre o que vai acontecer depois desse processo. Célula dendrítica o detetive traz esse ossinho do patógeno, estava comendo lá o frango, né? Traz esse pedacinho de patógeno lá para o quartel-general e vai apresentar para os soldados. Mas não é qualquer soldado que vai lutar ali, vai ter um soldado específico que é treinado contra aquele patógeno. Igual artes marciais. Tem soldado que luta Kung Fu, tem soldado que luta Jiu-Jitsu, tem soldado que luta Judô. Tá? Aquele patógeno é um Jiu-Jitsu. Então não dá pra você pegar um cara que luta judô para detonar um cara que luta jiu-jitsu. Não, então são técnicas diferentes. Então ele vai selecionar alguém que luta jiu-jitsu ali lá no linfonodo, né, para lutar contra aquele patógeno que luta jiu-jitsu. Então ele encontra um clone específico de célula T. O soldado é a célula T, que na imunologia é linfócito, tá? Linfócito T. E se chama T por quê? Na aula anterior, já falei, porque ele matura no timo. Linfócito T. Então eles estão ali esperando nos linfonodos, prontinhos para descobrir quem que eu vou lutar contra quem hoje. Aí vem o detetive e fala assim, ó, você vai lutar contra esse franguinho aqui. Você vai lutar contra esse camundongo aqui. Você vai lutar contra o Covid. É isso, galera, tá bom? A gente tem linfócito para tudo quanto é tipo, tá? Mas para ativar, agora vamos falar de molécula. Já falou na aula anterior, para ativar, a célula dendrítica está segurando esse ossinho. Esse ossinho vai lá no receptor da célula T. Tá aqui no esqueminha, pessoal. Olha o MHC aqui, olha, segurando esse pedacinho de antígeno aqui no receptor da célula T. Isso que está formando aqui se chama de sinapse imunológica. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas. O que é CLFA1, ICAM. Não se preocupa com isso, tá? Olha aqui o centro do negócio. MHC de classe 2 apresentando o pedacinho do patógeno para o receptor da célula T, por isso que se chama TCR, T-Cell Receptor, tá bom? Só olha para isso, tá? Não olha mais nada ali. Isso vai ativar o linfócito T. O ossinho tem afinidade, veio lá de um cara que luta jiu-jitsu para um receptor de célula T que luta jiu-jitsu. Então eles têm afinidade, foram feitos um para o outro, tá? Aí o que vai acontecer? Uma cascata de sinalização, tá? Vai ativar, esse complexo vai ser ativado. Eu já falei na aula passada que a primeira coisa que acontece é o linfócito T tem uma anteninha, né, que detecta que essa afinidade é forte e vai lá consolidar essa ligação. Essa anteninha é o CD4,
para a célula T auxiliadora, que é a célula T que auxilia a resposta imune, e é o CD8 para a célula T efetora, que é a célula T que vai lá matar a célula infectada. Então são dois tipos de células T. A que auxilia a resposta, faz tudo ser mais fácil para o sistema imune ali, e também a célula T CD8, que na verdade vai lá destruir a célula infectada. São dois tipos. Funciona do mesmo jeito. A célula dendrítica está apresentando o patógeno para o receptor de célula T. O receptor tem afinidade, vem a molécula de CD4, ela segura ali a anticetaminina, ela gruda no MHC para segurar essa interação, que aqui a gente tem sinal, aqui a gente tem interação. Isso vai dar liga. Então vamos grudar esse negócio aqui para poder ativar esse linfócito T, porque o linfócito T está dormindo. O linfócito T precisa acordar, precisa fazer mais linfócito T, precisa proliferar, pessoal, precisa formar um exército. Não é só aquele lutador de jiu-jitsu que vai lá no final para lutar contra aquela célula infectada, que provavelmente já tem mais do que uma célula infectada ali. Já vai ter umas 10, 20, 30, porque está crescendo o vírus. Então esse linfócito T, que esse receptor ativado, vai dizer para o linfócito T, vamos fazer um exército de clones. Isso aqui vai virar guerras clônicas do Star Wars. Para quem assistiu Star Wars, aqueles troopers, os branquinhos, na verdade são todos clones. Eles são clones, são soldados que vêm apenas de um único soldado ali. Né? Formam um exército de clones. E aqui nada mais é do que isso. Vão formar um exército de troopers do Star Wars para eles irem tudo lá atacar o patógeno. Eles estão todos treinados para jiu-jitsu. Imagina lá, no Matrix, eles colocam aquela coisa, eu sei lutar Kung Fu. Aí imagina se no Matrix, uma evolução do Matrix, né? Que tem lá no Agente Smith, é de... Se quem assistiu o Matrix, aqui no spoilers, né? O Agente Smith, ele tem uma propriedade que o Neo não tem, né? Que é não apenas aprender coisas novas, mas ele duplica. Ele forma exércitos duplicados do cara que aprendeu aquela coisa nova. Isso o Neo não faz. A Trinity não faz, tá? Mas o nosso sistema imune faz. Tá bom? Então, vem lá, aprendeu a instrução, tem ativação, a anteninha grudou ali, agora vai fazer o quê? Vai ativar essa célula para duplicar, formar um exército de clones. Mas antes de duplicar, pessoal, a aula de hoje, parte dessa aula é um resumo dessa história toda, e eu vou mostrar para vocês um mecanismo que está envolvido na ativação dessa clonagem, tá? Na ativação da duplicação. Então, quem que está envolvido na ativação? Olha aqui no esqueminha, pessoal. Esse esqueminha é o esqueminha da aula de hoje. Eu já falei na aula passada da LCK, da ZAP70. Hoje eu vou falar um pouquinho do que acontece depois disso. Vem aqui a LAT, tem aqui essa RAS GDP para GTP, que vem para o citoplasma, ativa essas MAP quinases, tá? Então, galera, a gente vai falar sobre esse mecanismo hoje, tá? E o que são essas MAP quinases, o que são essas vias ativadas, né, nesse processo. Tá? Muito importante, que a gente vai falar de proliferação, formação de clones, né? MAP quinase está envolvida. MAP quinase está envolvida em câncer. Então, você aprendendo a aula de hoje, você vai estar entendendo também os principais processos de formação de câncer. Eu vou dar uma aula sobre, na verdade, um curso sobre oncologia, e vai ter a parte de carcinogênese. E eu vou falar muito dessas coisas na parte do curso de oncologia. Carcinogênese, como que o câncer é formado a nível molecular, né? Quais são os gatilhos da formação do câncer, tá? Essa via que eu estou mostrando aqui no esqueminha é fundamentalmente importante. Essa via da MAP quinase, tá? Ela vai ser ativada a partir dos processos mais cedo que estão acontecendo na superfície do linfócito T quando encontrou o patógeno ali apresentado pela célula dendrítica detetive. Então, olha só o que acontece, pessoal. Tem o envolvimento aqui dessas proteínas MAP quinases no citosol. O que é MAP? Né? MAP vem do termo, M vem de mitógeno. Tá? Mitógeno é tudo que induz proliferação. Então, essas proteínas no finalzinho elas vão ser ativadas para induzir proliferação. São mitogênicas. Lembra de mitose lá do colégio? Não estou nem falando de faculdade, tá? Estou falando de colégio. A gente aprende mitose, meiose. A gente está lá no primeiro colegial, segundo colegial, tá? Então, galera, vai ter a mitose aqui. Prófase, metáfase, anáfase, telófase, todas essas fases aí. Cabuloso para passar no cursinho, né? Sempre cai no vestibular, sempre cai uma das fases, né? Mas vias mitogênicas, tá? Induzindo proliferação. Esses sinais aqui vão lá para o núcleo para induzir mitose, para a célula duplicar. A mitose é o fenômeno que faz a formação de clones, tá? Então,
MAP vem de mitose, quinase associada, né? Então, Associated Protein Kinase, MAPK, AP Associated Proteins, tá? Então, pessoal, essas vias de ativadas são ativadas por pequenas proteínas de ligação a nucleotídeos. Essa RAS aqui é uma delas. É uma pequena proteína de ligação ao nucleotídeo, que essas proteínas têm esse nome, ligação de nucleotídeo, não precisa entender por quê. O nucleotídeo, no caso, é de guanina, é um fragmento da proteína do DNA. Só recebe esse nome porque ela se liga ao DNA também. Mas aqui, no caso, né, ela vai se ligar a GTP, tá bom? Essa RAS, quando eu falo RAS, propriedade de se ligar a nucleotídeos de guanina, é porque na família da RAS existem outras proteínas também que são fatores de transcrição. Ela sai do citoplasma, vai para o DNA e liga no DNA. E o DNA é feito de nucleotídeo. Uracil, guanina, timina, adenina. Tá? Então, alguns desses fatores de transcrição grudam nas guaninas. Mas elas são conhecidas como proteínas G. Tá? E elas são geralmente localizadas na membrana. Tá? Depois, numa outra aula, eu vou mostrar o que é uma proteína G. Ela tem uma cauda com várias intersecções na membrana plasmática que são grudadas ali. Tá? São proteínas G, que elas são ativadas, na verdade, a partir do reconhecimento antigênico. Então elas têm no linfócito T, essas proteínas G, estão ali na superfície da célula, na membrana plasmática, e quando tem o reconhecimento antigênico, o reconhecimento do patógeno, né, quando o receptor está ativado, isso vai ativar essas proteínas. Então existem diferentes tipos dessas proteínas. A RAS é uma delas, tem a RAC também. Eu vou explicar o que significa essas proteínas. Na aula de hoje a gente vai tratar da RAS. E como que a RAS vai participar aqui nessa via da MAP quinase para ativar no finalzinho dela a ERK. Né? Então vou explicar os termos, o que são essas MEC aqui, ERK. Tá? Vocês vão entender isso. No final você só precisa entender, visualizar essa figura. Mas a aula de hoje é para os curiosos, quem realmente quer entender o significado disso. Né? Que vocês podem aplicar em pesquisa. Estou falando de pesquisa científica mesmo, quem está descobrindo drogas. Eu vou mostrar isso mais para frente. Então, RAS, pessoal, é uma pequena proteína G. O nome RAS vem do rat sarcoma, então o sarcoma de rato. Quando os cientistas estavam estudando câncer em modelos de rato, então, sarcoma é um tipo de câncer, né? Então estavam estudando sarcoma de rato. Então RAS, rat sarcoma, tá? Então vem dessa palavra, vem desse termo, que é um gene, na verdade, que recebeu esse nome, e o gene geralmente adota o nome da proteína também. Então, o RAS ele é essencialmente importante para ligar e hidrolisar o GTP. O que é o GTP? Olha aqui o GTP, está associado ao RAS, porque eu só falei RAS, mas tem esse GDP, GTP aqui. Vocês lembram do ATP, galera? A aula de bioquímica. E para quem quer aprofundar a bioquímica, já mencionei aqui, pega esse bonitão aqui, Lehringer, vai estudar bioquímica. Todo o processo de bioquímicas, reações bioquímicas que ocorrem dentro da célula. Aqui não fala muito da célula, fala mais do que acontece a nível molecular, tá? Bioquímica, Lehringer. Essa é uma edição bem antiga, já está numa edição mais moderna, mas aconselho vocês a estudarem isso também. Entendendo bioquímica, você entende a vida. Então, GDP, pessoal, quando transforma em GTP, é a mesma coisa que ATP, tá? ATP é adenosina trifosfato. Ela é a pilha da célula. Tá? A gente precisa estocar energia na célula. E a energia na célula não é estocada em compartimentos, não. É estocada dentro de moléculas. Tá? As moléculas são pilhas. Literalmente, quando tem 3 fosfato, tem muita energia acumulada nessas moléculas. Quando você libera um fosfato, você libera energia. Mas para você colocar o fosfato de volta, tudo essas moléculas, adenosina difosfato, GDP, guanosina difosfato, para você formar lá trifosfato, você precisa pôr energia. A mesma coisa, você pega o carregador e põe na tomada. Para colocar energia ali e formar o trifosfato. Para ter os 3 pontinhos da bateria. Ah, mas agora tá com 2 pontinhos, tá acabando a bateria, tá com 1 pontinho, não tem mais energia, já liberou tudo. É a mesma coisa, olha que princípio bonito, pessoal. É a pilha da célula. Energia estocada nessas moléculas, tá? Então, a RAS se liga ao GTP, que é uma molécula similar ao ATP, tá? Ela está na sua forma inativa, tá? Mas quando ela é ativada, né, ela hidrolisa para formar o GTP. Então ela forma, né, esse GTP quando ela é ativada. E essa forma ativada da RAS, né,
que vai ter conformação para ativar a via das MAP quinases aqui já dentro do citoplasma. Então vamos entender um pouquinho os eventos da ativação da RAS aqui na superfície, que faz com que a RAS se ative e hidrolise o GTP para eles saírem lá da superfície e ativar via mitogênica dentro da célula para o linfócito crescer e formar o exército de clones do Star Wars. Primeiramente, lembra do LCK, pessoal? Quando o TCR aqui na superfície recebe o patógeno, a anteninha fala, ei, isso aí tem afinidade, isso aí precisa induzir ativação. Ele vai lá e gruda a anteninha o CD4. Né? O CD4 na cauda dele tem o LCK, que também é uma proteína quinase. Eu já falei do LCK na aula anterior. O que está associado aqui com o receptor de célula T são esses clipezinhos aqui, ó, chamados de CD3. E na cauda desses clipezinhos, a gente tem motivos de ativação. Tem essas bobinas aqui, tá? Essas bobinas de ativação. O que isso significa, pessoal? Elas têm alta afinidade a proteínas tirosinoquinases, que eu já expliquei na aula passada. Essas tirosinoquinases, elas vão transferir grupos fosfatos para esses resíduos aqui de alta afinidade a fosfatos, esses resíduos de tirosina. Então eles vão aderir a LCK aqui, e quando eles são fosforilados, quando tem esse grupo fosfato aqui, a cauda desse CD3, que não está escrito aqui no esqueminha, né, mas deveria estar escrito, a cauda desse CD3 vai entortar e vai permitir o ancoramento de outras proteínas, que no caso é a proteína ZAP70, é um adaptador. Tá? O ZAP70, quando ele ancora ali, ele também vai ser fosforilado pela LCK. A LCK fosforila ele aqui na caudinha, na bundinha dele, ó, o ZAP70. Aí o ZAP70 também entorta e ele vai ter afinidade a uma proteína, um coadaptador, que no caso é a proteína LAT, tá bom? Essa proteína LAT aqui, na verdade, é um coadaptador. Essa proteína LAT aqui ela tem um significado. LAT, o L, vem de linker, né, que é o conector, né, que faz a conexão. Uma conexão para quê? Para ativar a célula T. Então a célula não está ativada ainda, ela está precisando ativar. Você vai precisar desse conector aqui, esse LAT, ele vem aqui no citoplasma, ele faz o link, ele traz com ele também resíduos de ativação, resíduos de fosforilação, o LAT. Né? Então o ZAP70 vai acabar fosforilando essa caudinha do LAT que está ali. Tudo isso é pecinha de Lego, uma que vai encaixando na outra, pessoal. Tá vendo? Só isso é bonito, tá acontecendo dentro da célula. Só a célula tá brincando de Lego o tempo inteiro. Ela vai aproximar do ZAP70 e porque essa pecinha do ZAP70 conseguiu fosforilar o LAT, os dois estão conectados, agora você tem espaço para uma outra peça vir ali e grudar. Essa pecinha chamada de GRB2, tá? Essa outra pecinha do Lego. GRB2, G vem de growth. Growth quer dizer crescimento em inglês, tá? Growth factor, fator de crescimento de receptor de ligação à proteína 2. Os cientistas são cabulosos dos nomes, né? Growth Factor Receptor Bound Protein 2. Vocês não precisam decorar isso daí. Só sabe que vai precisar um adaptadorzinho ali, tá? Vai ter um adaptador que vai se ligar na LAT que foi entortada pela ZAP70. E esse adaptador agora, só sei lá, isso é engenharia, tá? Você está entortando, criando pecinhas para encaixar uma coisa na outra, tá? Vai poder ter uma conformação agora para a última pecinha do quebra-cabeça, que a gente chama de SOS. SOS literalmente é o socorro, porque agora a célula precisa ativar, né? Mas na verdade vem SOS é do termo em inglês Son of Sevenless, né? Então, Son of Sevenless tem um significado. Esse SOS que vai ser fundamental aqui para induzir a troca do GDP para o GTP, ativando a RAS. Tá? Vai catalisar, ele é um catalisador, pessoal, desse processo. A RAS precisa fazer essa hidrólise, mas a RAS não consegue fazer essa hidrólise sozinha, galera. Né? A RAS vai precisar de um catalisador que vai ativá-la para poder induzir a estocagem de energia nessa bateria, que vai ser o ponto, vai ser o gatilho para ativar as MAP quinases aqui dentro da célula. Nessa aula de hoje a gente está entendendo como que funciona o gatilho após a ativação do receptor e o que vai acontecer depois lá dentro. Tá? Quando ela está lá já ativado o complexo, qual o primeiro alvo ali? O primeiro alvo está aqui no esqueminha, é a RAF. Né? O que é RAF? Né?
RAF vem também no inglês rapidly. Rapidly quer dizer fast. Quando você estuda inglês, você usa fast para tudo quanto é coisa, né? Você quer dizer, I have a fast learning. Eu aprendo rapidamente. Mas você quer falar um inglês mais rebuscado, você quer realmente aparecer lá e ser percebido, né, com um inglês mais rebuscado, você fala I learn rapidly. Rapidly é mais elegante. Então, rapidly, fast. Rapidly accelerated fibrosarcoma. In this case, rapidly accelerated, é acelerado, fibrosarcoma. Esse é um tipo de câncer, fibrosarcoma. Então, mais uma vez, está muito relacionado com oncologia essa aula. Os pesquisadores estavam estudando fibrosarcoma. E eles viram que quando tinha essa RAF aí, quando tinha essa proteína que eles deram o nome de RAF, o fibrosarcoma crescia rapidamente e acelerava o crescimento ainda mais. Tá? Então, daí vem o nome Rapidly Accelerated Fibrosarcoma. Mas é uma proteína normal, galera. A gente expressa essa proteína dentro da nossa célula do sistema imune. Então, estudando oncologia, eles descobriram peças que têm fundamental importância na proliferação dos linfócitos para formar os clones. Então, a primeira célula, a primeira molécula que vem aí dessa cascatinha aqui é a RAF. Tá? Uma vez que a RAF vai ser ativada, né, ela vai depois ativar e fosforilar, é uma proteína quinase, né, ela vai fosforilar, então ela joga mais um fosfato, fosforila, entorta e faz ponto de ancoragem para essa MEC. É uma outra proteína também que vai entortar, fazer ponto de ancoragem para ativar a próxima, que é a ERK. MEC é muito simples de entender. MEC, esse nome MEC, MAP-ERK Kinase Protein, tá? Então, MAP que ativa a ERK Kinase, tá bom? Kinase vem de quinase, ou de cinética. E é do tipo 1. Existem vários tipos, várias isoformas, né? E aí o que acontece? Ela fosforila e vai depois entortar e ativar quem ela quer ativar, que no caso é a ERK. Né? E esse ERK também tem um nome específico, né? Ela recebe esse nome porque eles descobriram no câncer, né, que na verdade essa MEC ativando a ERK vinha de um processo de ativação extracelular. Então o câncer, na verdade, ele secreta várias substâncias com potencial e poder autócrino, né? E parácrino também para ativar outras células. Então eles secretam coisas que ligam em receptores e antenas que a célula tumoral tem, que vai ativar MEC e ERK lá dentro. Então ele se autoalimenta em estímulos constantes de ativação. Tá? Então vem aqui, esse E vem de extracellular, and extracellular signal, sinal extracelular, regulated kinase. O R aqui vem de regulated. Então, ela é regulada geralmente por sinais extracelulares. Signal, extracellular signal. Então, o E é de extracellular signal, regulated kinase. Tá? Mas aqui eles adotam o nome da mesma forma. Então, tem dois tipos, ERK1 e ERK2, porque elas mudam a isoforma, mas vão fazer a mesma coisa. Elas vão ser fosforiladas. E é essa ERK, pessoal, essa ERK que vai acabar entrando no núcleo, tá? E aqui no esqueminha está um pouco incompleto, mas o que geralmente acontece? Ela vai no núcleo, ela ativa uma outra proteína chamada ELK, tá? ELK. E essa ELK dentro do núcleo que vai abrir o DNA, que é um livro de receitas, né? É isso que o DNA é, já falei anteriormente. O DNA nada mais é do que um livro de receitas e as receitas são os genes. Ela vai lá para o gene e aí começa a ser esse fator de transcrição ELK, ele vai induzir a fosforilação, ele vai abrir o gene, o DNA, para um dos genes que ele induz é o FOS. Tá? O FOS vai ser expresso e lá no DNA ele vai abrir e vai induzir a fator de transcrição para um outro gene, né, que é o AP1. É esse que você precisa saber. AP1 é o final da coisa, Activator Protein 1. Tá? E essa proteína AP1 vai induzir, ela vai ser liberada na célula e vai induzir uma outra série de cascata de sinalização que vai ajudar no crescimento da célula, tá? Olha que bonitinho toda essa sinalização. Viu só o que aconteceu? Vai tudo lá para dentro, ativa, vai para o núcleo do DNA e induz a proliferação e crescimento da célula, tá? Aula cabulosa? Difícil de entender? É difícil, não é fácil. Então esses termos, se você quer memorizar esses termos para uma prova de imunologia, é complicado. Eu sei disso. E você esquece depois.
Você só vai lembrar, na verdade, se você trabalha com isso. Você trabalha com imunologia molecular. Geralmente há um contexto de mestrado, contexto de doutorado, pós-doutorado. Você se torna um cientista sênior numa indústria farmacêutica. Você precisa entender essas coisas. Né? Por que você entende essas coisas? Por que isso aí é tão fundamentalmente importante? Estava fazendo um curso de doutorado, né? O aluno que estava estudando lá a MEC, né? Fica lá 5 anos, recebendo bolsa de incentivo à pesquisa. É tão difícil conseguir a bolsa, mas bolsa não é igual salário. Ele vive uma vida condenada no laboratório, porque laboratório tudo dá errado. Quando dá certo é um passo à frente. Mas essa ciência é difícil, pessoal. Não é fácil. Essas coisas demora para conseguir aprender isso aqui. E é caro, pessoal. É muito caro. Então, quem estava estudando a MEC deve ter passado por uma série de perguntas. Isso aqui que eu estou fazendo na minha vida. Né? Tô perdendo meu tempo aqui, tanta gente ganhando dinheiro lá fora e eu aqui fazendo isso. É tão significativo essa pesquisa, porque uma vez que foi descoberta a MEC, né, isso abriu alas para mais para frente pesquisadores na área de farmacologia desenvolverem uma droga que inibe a MEC. Tá? São inibidores de MEC. Por que é importante inibir essas proteínas? Não no contexto da imunologia, agora vamos fazer um parênteses para a oncologia, porque isso está envolvido com câncer. Por que é importante inibir? Porque você bloqueia a proliferação de células. Tá? Então, muitas vezes a gente descobre coisas novas, em diferentes contextos, que a gente não sabe a aplicação lá na frente. E parece que é sem sentido ou sem significado. Passou 5, 10 anos da minha vida e não tem muito sentido. Cientistas em biomedicina passam por muitos apertos mentais por causa disso. Né? Mas a gente faz parte a gente está criando um quebra-cabeças aqui. E é assim que a ciência cresce, é assim que vem prêmios Nobel. E é assim que você, se é um cientista, ou se você é um instrutor, está informando, é assim que você vai contribuir para salvar vidas lá na frente. Porque quem descobriu isso no projeto científico lá no passado, abriu portas para outros cientistas desenvolverem drogas que inibem MEC. Tá? Hoje em dia existem, a gente chama de MEC inhibitors. Tumores como fibrosarcoma ou neurofibromas, né, são inibidos com inibidores MEC. Até mesmo o melanoma, né, que é o tipo de câncer que cresce mais rápido, né, ele é controlado, ele pode ser controlado com inibidores MEC. Existem outras terapias para melanoma, né, mas inibidores de MEC que estão aí no mercado hoje em dia, produzidos pela indústria farmacêutica. Tá? Você bloqueando o centro dessa MAP quinase aqui não vai criar esses fatores de transcrição, não vai induzir fator para fazer clone de célula. Câncer é nada mais do que fazer clone sem parar. Você bloqueia isso. Existe uma doença chamada neurofibromatose do tipo 1, uma doença genética. O gene NF1 ele está mutado e constantemente ativado, fazendo com que essa via aqui fique ativada. Então, se tiver a ideia, eles viram que a MEC estava envolvida ali, vamos dar para esses pacientes inibidor de MEC. Então não importa se ele está com o gene mutado, ele vai ativar essa via vai parar na MEC1. O gene mutado está mutado, mas não consegue progredir a proliferação, você tem controle de tumor. Neurofibromatose do tipo 1 causa neurofibromas em todo o corpo, tem 3 níveis, né? Nível 1, 2, 3. O nível 3 é o mais avançado, você tem neurofibroma em tudo quanto é lugar da pele, né? Em terminações nervosas, né? Que acaba crescendo, parece que é na pele, mas não é na pele, mas tem terminações fibróticas, né? Então esses neurofibromas vão crescendo, mas também pode crescer na medula espinhal e também no cérebro. Então, se você vem com o paciente assim, nesse caso que tem tumores no sistema nervoso central, né? Inibidores MEC são muito eficazes e eles inibem a proliferação desses neurofibromas. Então, muitas vezes você está na ciência, você está desenvolvendo pesquisa e você não sabe que você eventualmente está salvando vidas lá na frente. Esse é um dilema que os cientistas nos laboratórios passam. Muitas vezes eles não têm o contato direto que o médico tem, né, com o paciente para salvar a vida do paciente. Um cirurgião, por exemplo, lá com o paciente terminal, vamos abrir e fazer um procedimento aqui para salvar vidas. Então, os cientistas, eles salvam vidas de uma forma diferente. Os cientistas que estão nos laboratórios salvam vidas lá na frente. Né? Não é emergência, não é em procedimento cirúrgico. Tá? Mas é possível salvar vidas. Eu sei disso. Eu sou líder de pesquisas também. Não sou apenas professor de imunologia e de outros cursos, mas eu também sou líder de um grupo de pesquisa chamada Medical Immuno-Oncology Research Group, MyOrg. Eu tenho um site dedicado para isso, se você tiver curiosidade para ver a ciência que a gente faz. A gente faz pesquisa em imuno-oncologia.
a gente descobre por que os pacientes não têm imunidade contra o câncer, imunidade natural, e geralmente esses pacientes não respondem à imunoterapia. A imunoterapia vem para restabelecer as nossas defesas contra o câncer. É o que mais funciona hoje em dia. Tópico do Prêmio Nobel de 2018, galera. Vai ler sobre isso, muito interessante. Então, o meu grupo de pesquisa tenta descobrir por quê. Por que esses pacientes têm resistência à imunoterapia, e a gente está desenvolvendo novas imunoterapias para poder fazer a combinação com as terapias existentes para liberar resposta nesses pacientes. É show! A gente descobre os mecanismos hoje para desenvolver protótipos moleculares que podem ser úteis lá na frente, né? Então, é uma forma de salvar vidas. É uma forma de dizer assim, eu estou fazendo um trabalho significativo para a ciência. Não é imediato, como o médico imediatamente já salva vidas. Mas você também pode considerar que você está salvando vidas lá na frente. Você não pode salvar vidas no passado. A gente só consegue salvar vidas no presente e no futuro. Tá bom, pessoal? Então, guardem o conteúdo da aula de hoje, muito interessante, muita meditação também dentro do contexto de ciência, né, para aqueles que são apaixonados por ciência, estão considerando fazer ciência na carreira de vocês. Vai passar por um pouquinho de águas amargas, né, no processo acadêmico para aprender tudo, mas de repente indo para uma indústria farmacêutica ou se tornando um líder de pesquisa acadêmico, né, é muito significativo. Tá? Tudo isso veio de pesquisa acadêmica, pesquisa científica, e criou as bases do conhecimento em imunologia para desenvolvimento de fármacos que estão nas prateleiras hoje em dia e nos hospitais salvando vidas. Pessoal, se vocês gostaram da aula de hoje, não se esqueçam de se inscreverem, darem um like. Na próxima aula a gente vai dissecar outras vias de ativação e eu vou trazer a implicância dessas vias também, né, no contexto de imunologia clínica. Mas vai ter um curso só de imunologia clínica, tá bom? Vamos falar aqui de hack, vamos falar de LF1, vamos falar da JNK, tá? Vamos atribuir outras vias aqui no processo de ativação do linfócito T, tá bom? Não se esqueçam de compartilhar, se inscreverem, ajudarem o YouTube a disseminar esse conteúdo para outras pessoas que têm interesse. Vamos informar a sociedade brasileira como é que o corpo se defende das infecções e do câncer, tá? É muito importante vocês terem argumento também para conversar com os profissionais de saúde, para atingir uma qualidade de vida melhor, não apenas no tratamento, mas até mesmo na prevenção. Eu vou trazer podcasts ensinando como que a gente estimula as vias certas aqui para poder prevenir doenças, tá bom? Um forte abraço para vocês e muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.